Ó, continuando, pessoal. Parte 3 da aula 2. Avaliação da política pública. A avaliação... Perdão. A avaliação da política pública, ela pode se dar em 3 tempos. Ex ante, in itinere, ex post. Ou seja, ela pode se dar de uma maneira antes da política pública acabar, quando ela está ocorrendo, ou depois da política pública já encerrada. E neste momento que ele é fundamental, né, para a gente conseguir fazer uma análise se a política ela funciona ou não funciona, né, se os objetivos delas foram cumpridos. Em geral, há maneiras, tá, de como a gente mensura o impacto de uma política pública. As principais delas que eu vou mostrar para vocês são economicidade. O quanto a política representa na utilização de recursos, inputs. Lembra que eu falei inputs e outputs? Não lembro? Inputs é que nem entrada de computador, né? São as entradas, ou seja, o quanto nós precisamos de recursos para que uma política seja realizada. Então, se eu quero fazer uma política pública voltada ao policiamento extensivo, eu quero colocar mais policiais na rua, eu tenho que saber, né, que vai ter uma quantidade de policiais maior e isto vai encarecer minha folha no serviço público. Então não é algo simples de ser feito. Outro exemplo é, quero criar um metrô, né, numa cidade como Porto Alegre, isso faz sentido. Mas quanto eu tenho disponível? Esse debate no metrô em Porto Alegre já tem mais de 20 anos e nunca é realizado por nenhuma prefeitura porque é um custo muito alto, talvez não valha a pena, tá? Só eu errei aqui, tá? A economicidade só tem um D, tá? Agora que eu visualizei aqui, pessoal. Produtividade. Diferente da economicidade que se baseia, né, nos inputs, aqui a gente está baseando nos outputs, ou seja, nos resultados produzidos dessa política pública. Uma das coisas no ensino superior que a gente justamente debate é quantos alunos se formam em uma turma, tá? O curso de pedagogia tem um alto índice, então é um indicador que, nesse sentido de produtividade, dá para se dizer que é mais produtivo do que outros cursos que formam bem menos, né? Então, eu que já tenho essa experiência no campus aí de vocês estão recém chegando, mas realmente a pedagogia tem um índice impressionante de produtividade nesse aspecto, comparativamente, inclusive, a outros cursos, eu imagino, de pedagogia pelo país afora, ok? Quantos processos a gente, né, foram julgados em uma comarca, né? Mais ou menos. Então a produtividade, ela baseia-se nos resultados produzidos. Quanto melhores os resultados, mais produtividade há. Ok? Eficiência. A eficiência faz a relação, que é bastante importante aqui, entre inputs e outputs, tá? Que é a pergunta, será que vale a pena? E vejam só, eu tinha esse exemplo aqui e gostaria de perguntar para vocês, que vocês pensassem um pouco junto comigo. Exemplo. Vacina A, que comprovadamente imuniza 95% da população contra a gripe comum. Custo para o Ministério da Saúde, 100 milhões de reais. Ok, tá. Outro exemplo. Vacina B, que comprovadamente imuniza 99% da população contra a gripe comum. Custo para o Ministério da Saúde, 10 bilhões. Digamos que neste ano de pandemia, eu já tinha esse exemplo há mais de 2 anos, mas quis que, né, tivéssemos aqui esse exemplo, logo na maior pandemia histórica dos últimos 100 anos do coronavírus. Prestem atenção numa coisa, né? Em política pública, muitas vezes tem decisões morais importantes, ok? Se sabe, tá? Isto que eu vou dizer é polêmico, mas isso se sabe em qualquer país. Que, por exemplo, digamos, né? Eu não vou saber o número exato, mas que, digamos, 1 a cada 1 milhão de pessoas que peguem gripe comum morram. Então, tu tem uma taxa de mortalidade de 1 para cada 1 milhão de pessoas que pegam, né, esta gripe.
Num país como o Brasil, significa dizer que talvez 5%, né, da população, ou mais ou menos pouco mais de 10 milhões de pessoas, talvez 10 pessoas morram, né? Na verdade, pessoal, eu acredito que a gripe comum, a taxa de mortalidade seja mais ou menos uma em cada 50 mil, para falar a verdade. Então vai morrer mais gente. Em geral, morre algumas centenas de pessoas de gripe comum por ano no Brasil. Ok? Tá. No caso, se tu fores ministro da saúde, tu vê, olha, é bem mais barata a vacina A, né? Embora ela não seja tão eficiente nesses termos, quanto, ou pelo menos, né, ela não vai imunizar tanta gente, do que a vacina B. Só que a vacina B é muito cara, tá? E nós temos outros problemas de saúde a serem tratados no Brasil, evidentemente. O orçamento se eu não me engano, do Ministério da Saúde gira em torno de pouco mais de 100 bilhões de reais. Aqui teria 10% de todo o orçamento, vamos supor, do Ministério na vacina B. Agora, se nós falássemos em vez de gripe comum o coronavírus, eu não tenho dúvida que vocês escolheriam a vacina B. Por quê? Porque se nós deixar 5% dessa população descoberta e desses 5% morrer 1 a cada 1.000 pessoas, por exemplo, nós estamos falando um número de mortes considerável, né? Que é um custo muito alto para uma sociedade. Então, vejam que muitas vezes existem decisões, inclusive morais, na decisão de uma política pública. Existe um debate bem difícil na área da saúde, na judicialização da saúde, que é aqueles casos de pessoas que precisam, digamos, gastar 10, 15 milhões de reais, né, o seu tratamento. Existe esse tipo de situação. E aí, devemos ou não devemos adotar? Né? Eu não vou dar minha opinião aqui porque está sendo gravado, mas pensem um pouquinho em termos de política pública. Será que deve ser feito ou não deve ser feito? Tá? Então a eficiência é a relação entre entradas e saídas, ou seja, o quanto vale a pena ou não. Se forem coisas que o custo seja muito elevado, talvez não valha a pena, como no caso da vacina B e uma gripe comum, uma simples gripe comum. Acredito que pela diferença de valor das vacinas, que na caso aqui entre 100 e 10 bilhões significa 100 vezes mais cara, tá? Talvez não valesse a pena. Tá? Ou gripe comum ou algo análogo. Agora, se fosse uma gripe como H1N1, como a Covid-19, bom, né? Acho que nenhum governo ia hesitar em gastar um pouco mais para imunizar 4% a mais da sua população. Ok? Eficácia corresponde ao nível de alcance das metas conquistadas, ou seja, é diferente da eficiência. Aqui eu não estou falando de quanto custa ou se vale a pena, eu estou vendo a meta, tá? Então, se a meta é imunizar o maior número possível da população contra a gripe comum, então esta vacina B, ela pode não ser a mais eficiente, porque essa aqui seria mais eficiente talvez pelo recurso empregado, mas ela é a mais eficaz, ou seja, ela protege mais a população da gripe. Ok? Então a eficácia é o nível de meta atingido. Então, dependendo da meta que a gente quer colocar numa política pública, por exemplo, também pode ser evasão escolar. Então, qual é a melhor política mais eficaz no combate à evasão escolar? É aquela que deixa a evasão escolar em um indicador menor, evidentemente. Ao passo que ela pode não ser a mais eficiente, porque às vezes ela pode custar cara, esse tipo de política pública. Extinção de uma política pública. Por que uma política acaba, né? Olha, nós temos 3 opções basicamente. O problema ele é resolvido. A varíola, por exemplo, ela foi extinta, enfim, etc. Então, não tem mais esse tipo de problema. 2, as políticas públicas, elas foram, enfim, ineficazes. Houve uma tentativa, por exemplo, de um outro modelo antes do Bolsa Família, que era mais de fome zero, né? Propaganda da eleição do Lula em 2010 de fome zero. A maneira como foi pensada, a maneira como foi construída essa política, ela não deu muito certo. Claro que a Bolsa Família ajudou muito na questão da fome brasileira, mas não era bem o desenho de política pública imaginado quando houve o governo Lula assumiu em 2003. Né? Então não se seguiu muito, né? Era um programa mais voltado à comida mesmo, talvez até de dar comida para as pessoas, restaurantes populares e tal, mas o custo talvez era mais
complicado, às vezes, de construir isso do que simplesmente dar dinheiro para as pessoas e realmente contribuir para a fome, né? Obviamente, para acabar a fome no país. 3. Problema saiu da agenda com o tempo. Exemplo, acesso à telefonia fixa. Hoje alguém se preocupa com acesso à telefonia fixa? Não. A gente se preocupa com acesso à internet, à telefonia de modo geral, mas não a telefonia fixa, tá? Isso aí faz sentido para mim, porque eu sou da época ainda das privatizações, na década de 90, né? Eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas eu sou da época que a internet, por exemplo, era para botar o cabinho lá no CPU do computador e para assim, barulhinho assim que faziam dos infernos, aquele barulhinho, levava 1 minuto para conectar e às vezes caía a conexão. Tinha que ser por telefone a conexão. Eu esperava até a meia-noite, tá, para falar nos chats da época. Tá, pessoal? Então isso lá na década de 90, tá? Então algumas de vocês nem tinham nascido ainda. OK? Pessoal, o que eu vou pedir para vocês como atividade? Eu geralmente faço isso em aula, tá? Mas dado o modelo online não vai ter como a gente fazer essa atividade que geralmente eu peço. Mas eu gostaria de agregar vocês em grupos, inclusive, até 3 pessoas, tá, pessoal? Porque se vocês forem se reunir, eu quero ter a responsabilidade de que vocês façam isso com segurança. Não estou dizendo que vocês precisem se reunir pessoalmente. Eu sei que algumas moram próximo, tá, e gostariam de se ver pessoalmente para fazer essa atividade, mas, como eu disse, se fizerem, sempre seguindo a recomendação dos protocolos de saúde, né? Sala ventilada, local ventilado, use máscara, etc, etc. Ok? Tá? Para não dizer que eu estou permitindo aglomeração, que não é justamente essa a ideia. O que vocês vão fazer, então? Grupos até 3 pessoas, tá? Eu gostaria, pode ser sozinho também, quem não tiver a fim de fazer em grupo, etc. Mas eu preferiria que vocês fizessem em grupo, até para vocês também trabalharem juntos. Em uma política pública, tá? Que vocês, digamos assim, desde o seu início, né? Te lembra aquela ideia de ciclo de política pública que nós falamos? Lá, todo esse ciclo aqui, ó. Então, pensar, né, talvez até mostrar para mim, né, vai ser um trabalho de 1 a 2 páginas, tá? No mínimo 1 a 2 páginas. Até por isso que eu peço que seja em grupo, senão vai ser muita gente me entregando trabalho. Identificar o problema, formar uma agenda, tá? Formular alternativas e vocês me disserem, né? Ó, professor, qual o problema público que nós estamos nos propondo a resolver? Então, eu gostaria que vocês pensassem esse ciclo de política pública, né? Até mais ou menos a sua implementação. Não precisa chegar na variação, evidentemente, ou extinção, mas como é que seria implementado, como é que seria tomada essa decisão na área de políticas públicas, tá? Ou seja, eu quero que vocês pensem em um processo de políticas públicas, não precisa ser até o final do ciclo, né? Mas um exercício imaginativo, pensando, ela é uma política pública redistributiva, distributiva, regulatória ou constitutiva, né? Os 4 tipos lá que eu falei, tá? E pensar um problema público aí que vocês queiram resolver, ok? Entre 1 a 2 páginas, eu quero por escrito, tá, pessoal? Não tem problema, pode ser por e-mail e pode ser até 3 integrantes para essa turma. Então eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, aproveitem para estudar. Como eu disse para vocês, é o mesmo texto da aula passada, a Celina Souza continua valendo, espero que vocês já tenham lido, é um ótimo texto sobre políticas públicas. E fica aí, dá um like se gostaram. Abraço, pessoal!